Bom dia, igreja! Obrigado. Podem se sentar, obrigado. Aleluia. Espectadores ao redor do mundo. Nós os reconhecemos. Obrigado, Senhor. Aleluia. Hoje nós devemos olhar pelo lado prático do cristianismo. Quando falamos lado prático do cristianismo, falamos do próprio Espírito de Deus, ou seja, da vida através do Espírito. Abra sua Bíblia comigo. Vamos fazer a leitura no livro de Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito, lei, L-E-I, a lei do Espírito em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui onde você vê pecado, você vê morte, porque são sinônimos. Pecado é igual a morte. São sinônimos. Quero dizer, mesmo pai e mesma mãe. Mesma família. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Vamos agora ler o nosso texto de referência. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso significa que se você não adora a Deus em espírito, você não é um com Ele. Porque Deus é espírito e os seus adoradores o adoram em espírito e em o quê? Eu não escutei. Se você não adora em espírito, você não é um com seus filhos. Deus é espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pense nisso. Julgue a si mesmo. Você sabe a quem está servindo, se você é um deles. Isso significa que Deus é espírito. Se você não adora a Deus, que está no Espírito, você será levado pelas suas emoções, intelectualmente, ou seja, pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que e por como você se sente. Se não tiver dinheiro no seu bolso, você dirá, maldito seja Jesus. Se tiver dinheiro, você dirá, aleluia, Jesus Cristo. Muitos estão aqui hoje porque têm dinheiro consigo. No passado, quando você não tinha dinheiro, não estava aqui. Porque não era guiado pelo Espírito. Quando não há comida na mesa, você diz, por quê? Não vai à igreja, não ora. Quando há comida na mesa, você diz, oh, aleluia, Emanuel. Como as nossas circunstâncias aparentam? Se parecem boas, quando você ora, você diz, Jesus, estou doente, minha perna está doendo, porque você sabe que não tem tempo para ter uma ou duas coisas. O que o homem quer é ilimitado. Então, quando você disser na sua oração, obrigado, Jesus, buscando milagre, a salvação não está lá.
Buscai primeiro o reino. As demais coisas virão. Se nós não adoramos a Deus, que é um espírito em espírito, podemos esperar obtermos o favor e a aceitação dele? Podemos esperar obtermos o que dele? Favor e aceitação. Podemos esperar? Então nós perdemos o fim da adoração. Quero dizer, nós adoramos a nós mesmos. E é por isso que você diz, eu oro e eu estou tão frustrado. Espectadores ao redor do mundo, onde quer que estejam. Eu sei que estão me ouvindo. Minha mensagem está sendo tocada no seu quarto, na sua sala, onde quer que você esteja. Para onde você pode fugir da presença dele? Se você estiver debaixo da influência da minha voz, me escute. Não há diferença entre aqui e onde você está. Crer é a nossa conexão. Permita que o Espírito de Deus te guie. Haja na orientação dele. Haja no quê? Na orientação dele. Porque o homem tem a habilidade de ver. O Espírito Santo vê como ele quer. O homem possui a habilidade de falar. O Espírito Santo fala como ele quer. Como você sabe quem está falando com você? Se é o T.B. Joshua ou o próprio Espírito Santo? Quando você não está no Espírito, você não consegue saber. E é por isso que a nossa vida está de ponta cabeça. Nós não sabemos quem é um verdadeiro ministro. Você não sabe, você somente olha para a eloquência. O poder de falar amigavelmente. Esses são dons naturais do homem. Sabe, o Espírito Santo tem uma mente. O Espírito Santo tem uma mente. Quando você lê o livro de Atos 16, versículos 6 e 7, vê que o Espírito Santo tem uma mente. No livro de Romanos 8, versículo 27, a mente do Espírito Santo. Uma pessoa possui a habilidade de decidir. Não, eu vou. Você tem a habilidade de decidir. Ou seja, exercitar sua vontade através da mente. Exercitar a vontade através da mente. O Espírito Santo tem o poder da escolha. Quando o pastor está falando, você precisa saber quem está falando. Não se deixe levar pela habilidade de apresentar ou de libertar. Não. Qualquer pessoa pode libertar sem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o poder da escolha. Mas você tem a habilidade de decidir, que é exercitar a vontade através da mente. Diga ao seu vizinho, comprometa-se a si mesmo à orientação da palavra. Não os escutei. Não os escutei. Espectadores ao redor do mundo, diga ao seu vizinho e diga a si mesmo. Comprometa-se a si mesmo à orientação da palavra. Diga ao seu vizinho. Não os escutei. Sim, comprometa a si mesmo à orientação da palavra. Porque a palavra de Deus revigora a nossa mente e o seu Espírito Santo, a nossa força. Para onde fugiremos de sua presença? Quando alguém não adora a Deus, que é um espírito em espírito, a adoração é imperfeita. Vocês estão comigo?
Quando alguém não adora a Deus, que é um espírito em espírito, a adoração é imperfeita. É imperfeita. É carnal. Estando apenas no papel. Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Estando apenas no papel. E referindo-se ao Espírito, os quais estão distantes por tipos e cerimônias. Eu quero apenas ler o que está escrito aqui, Jesus é isso. Não, o que nós lemos precisamos examinar à luz da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo nos dá a palavra. Ou seja, a palavra é a ferramenta nas mãos do Espírito Santo. Essa palavra é ferramenta. Veja, essa é uma ferramenta. Esse microfone, se eu não falar com esse microfone, ele não vai funcionar. E da mesma forma, então, a palavra é a ferramenta nas mãos do Espírito Santo. Ele nos dá a palavra. Se a palavra não passar por ele, você fala para si mesmo, você fala de si mesmo. É fácil falar o que Deus não é do que falar do que Deus é. Eu vou repetir. É fácil falar o que Deus não é do que falar o que Deus é. Muitas vezes nós dizemos, o Espírito de Deus diz isso, o Espírito de Deus diz aquilo. Quando a nossa adoração é carnal, onde você vê o Espírito de Deus? Como você consegue ouvir o Espírito de Deus quando a sua adoração é carnal? Quando sabemos disso, quando você não é chamado, você não deve mencionar que Jesus disse, que Jesus diz, quando Ele não diz. Eu estou falando com vocês, igreja. Nós devemos depender do Espírito de Deus para fortalecimento e assistência. Colocando nossas almas debaixo das influências e operações dele. Devemos adorá-lo com constância de pensamento e uma chama de paixão, com tudo que há em você, com tudo que há em mim. Minha cabeça, meus ombros, meu joelho, meus pés. Minha cabeça, meus ombros, meus joelhos e meus pés. Minha cabeça, meus ombros, meus joelhos e meus pés. Todos eles pertencem a Jesus. Sit down. My soul, my head, my shoulder, my knees, my toes, my head, my shoulder, my knees, my toes, they all belong to Nós devemos adorá-lo com constância de pensamento e uma chama de paixão. Eu quero dizer, com tudo o que há em nós. Sempre que você me ver falando sobre Jesus, Ele é o dono da minha alma. Sempre que você me ver falando sobre Jesus, Ele é o dono da minha alma. Ele é o dono. Ele é o dono.
Ele é o dono da minha alma. Ele é o dono. Ele é o dono. Ele é o dono da minha alma. Esse é um chamado de Romanos 1, versículo 9, uma mensagem de Paulo. Adorá-lo com constância de pensamento e uma chama de paixão, com tudo o que há em você. Tudo. Comprometa-se à orientação da palavra. Ninguém pode obedecer à palavra de Deus sem ser conduzido pelo Espírito Santo. Você deve ser conduzido pelo Espírito Santo para obedecer à palavra de Deus, senão, como você obedecerá? Porque o Espírito Santo dá a palavra. A palavra é a ferramenta nas mãos do Espírito Santo. Ferramenta. Com isso, nosso conhecimento das Escrituras não é a chave. A obediência é. Diga ao seu vizinho, nosso conhecimento das Escrituras não é a chave. Ou seja, não é a questão. A obediência é. Você deve ler, deve estudar para viver, não apenas ler para ensinar ou pregar, mas para viver. Nosso conhecimento das Escrituras não é a questão, a obediência é. Você pode dominar e citar os capítulos e versículos da Bíblia por anos. E escutar milhares de sermões e ler muitos livros cristãos. Mas, ainda assim, usar fraldas espirituais. Ou seja, ser um bebê espiritual. Sim, usar fraldas espirituais. Apesar do seu conhecimento das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Nós sempre estamos aprendendo e nunca somos capazes de chegarmos ao conhecimento da verdade. Ou seja, você é bom em ouvir os sermões, todos aqui me ouvem. Você sai daqui hoje e vai para outra cruzada, de cruzada em cruzada, anda de cruzada em cruzada, e você é bom nisso. Você é muito, muito bom nisso. Enquanto eu estou falando disso, muitos vieram de outra igreja para essa igreja. Vieram para o culto e depois de saírem daqui, irão para outra igreja. Esse é o seu trabalho. Nós sempre estamos aprendendo e nunca somos capazes de chegarmos ao conhecimento da verdade. Você pode ofertar em 4, 5, 6 igrejas. Você já foi membro de quase 4, 5, 6, 7 igrejas. Esse é o seu trabalho. Muitos aqui já leram essa Bíblia 3 a 4 vezes em um ano. Tomou como uma tarefa ler de Gênesis a Apocalipse de 3 a 4 vezes por ano, mas ainda assim, Jesus não te conhece. Porque Ele é Espírito. E seus adoradores devem adorá-lo em Espírito. Falar com Ele em Espírito, se relacionar com Ele em Espírito. Nós devemos nos comprometer com a orientação da palavra.
Nós acreditamos muito que uma vez que somos membros de certa igreja, somos cristãos e quando morremos, somos enterrados como cristãos. Mas isso não quer dizer que vamos para o céu. Isso é cerimônia. No último dia, Jesus dirá: não. Estamos apenas no papel e referindo-se ao Espírito, os quais estão distantes por tipos e cerimônias. Eu quero que vocês pensem nisso, porque eu não quero que a gente perca a nós mesmos no último dia, pois existe outra comunhão. Você sabia que existe outra comunhão no céu? Eu sei que existe outra comunhão no céu. E você pensa que é aqui? Eu sei. Eu sei que Jesus é meu Salvador. Então, pense nisso. Esse é apenas um reflexo. Quando você aponta uma luz, veja essa luz. Nós vemos o reflexo aqui. Essa é a terra. De onde vem a luz? Do céu. Do céu. Não importa quantos anos você passe na terra, é como voltar atrás para o céu. Se você passar 100 anos aqui na terra, é como voltar atrás. Ou seja, para casa. Nosso conhecimento das Escrituras não é a chave, não é a questão. A obediência é. Separe um tempo para ler no livro de 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o fim, e o versículo-chave é o 7. Deus abençoe a sua palavra.